Imagine perder uma parte de si mesma, alguém que você amava mais do que a própria vida. Esta é a história de Dona Helena, uma mulher que enfrentou a dor mais profunda que um ser humano pode sentir, a perda de um filho. Mas sua jornada não é apenas de sofrimento, é de superação, fé e um amor que nunca se apaga. Hoje, ela vai compartilhar como encontrou forças para seguir em frente, como a oração e a esperança se tornaram suas aliadas, e como o amor que ela sente por seu filho continua a guiá-la. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração e te lembrar que, mesmo nas maiores adversidades, há sempre uma luz que nos guia. Era um dia de verão e eu estava na cozinha preparando o almoço. Ele tinha apenas 25 anos, o meu caçula, o filho que eu tanto amava. Lembro como se fosse ontem, o momento em que o vi sair de casa pela última vez. Ele me deu um beijo e disse: "Vou passar na casa dos amigos, mãe, mas já volto." Nunca voltou. Uma tarde como qualquer outra, mas que virou uma noite sem fim para nós. Recebi a notícia mais devastadora da minha vida. Meu filho sofreu um acidente. Aquele momento me paralisou. Eu não sabia mais o que fazer, nem o que sentir. A dor foi tão intensa, tão cortante, que parecia que ia me consumir inteira. Durante os dias que se seguiram, eu não conseguia mais encontrar forças para sorrir, para levantar da cama. Eu via o vazio dentro de casa. As roupas dele ainda estavam no quarto. E tudo o que me restava eram as lembranças. Eu olhava para o vazio, e por muito tempo, achei que nunca mais seria capaz de ser feliz novamente. Mas com o tempo, e com a força que Deus me deu, fui percebendo que o amor que senti por ele não iria embora, nem mesmo com a sua partida. Eu aprendi a viver com essa dor. Não é fácil, nunca é, mas aprendi a dar valor a cada momento, a cada segundo. Às vezes, ainda me pego pensando em tudo o que ele faria se estivesse aqui, e sinto uma saudade tão grande. Mas também sei que ele vive em mim, nas minhas lembranças, nas histórias que contamos sobre ele. E, acima de tudo, me fez valorizar ainda mais meus outros filhos e meus netos, porque a vida é preciosa e curta demais. A dor da perda nunca se apaga, mas a vida continua, e precisamos seguir por nós mesmos e pelos que ainda estão aqui. Nos primeiros dias após a morte do meu filho, eu sentia como se o mundo tivesse parado. Eu não sabia mais o que fazer ou como seguir em frente. Fiquei pensando: como alguém pode continuar a viver depois de uma perda tão grande? Como seguir em frente quando uma parte de você foi arrancada de forma tão brutal? Passei os primeiros meses em um silêncio profundo. Eu não falava com ninguém. Quando tentava, as palavras não saíam como eu queria. Pareciam pequenas demais para descrever o vazio que eu sentia. Então, comecei a refletir. Perguntei para mim mesma: o que ele me ensinou durante a vida dele? O que ele gostaria que eu fizesse agora? A vida do meu filho, embora curta, foi cheia de momentos preciosos. Ele sempre foi um menino generoso, preocupado com os outros. Me lembro de como ele cuidava dos animais da fazenda, de como me ajudava com os netos, e de como tinha um jeito tão calmo de ser, mesmo nos momentos de dificuldade. Ele me ensinou a ser mais paciente, mais compreensiva, e olhando para trás, percebi que tudo o que ele deixou de bom, todas as memórias que ele construiu, eram uma forma de me preparar para esse momento. Eu nunca imaginaria que seria tão doloroso, mas também nunca imaginaria que a força para continuar viria de dentro de mim, dele. A dor, eu aprendi, não desaparece. Ela fica, mas ela se transforma com o tempo. A saudade nunca deixa de doer, mas ela começa a ser preenchida por um amor que não morre. Eu comecei a entender que mesmo depois de tudo, ele estava comigo, de um jeito que eu não sabia antes. Ele vive nos pequenos gestos, nas lembranças que guardo, nas risadas dos meus netos. Uma das coisas que me ajudaram a suportar tudo foi o fato de eu ter aprendido a olhar para o futuro, mesmo com o coração ainda tão ferido. Fiquei pensando: se ele estivesse aqui, o que ele me diria? E eu tenho certeza que ele me diria para não me deixar afundar na tristeza. Ele me diria para aproveitar o tempo com os outros filhos, com os netos, para dar risada, para seguir em frente. Ele me ensinou a dar valor a cada segundo. Mas claro, nem sempre foi assim. Tive dias em que a dor me paralisava. Às vezes, era um simples cheiro de comida que me lembrava dele, ou um dia de chuva em que ele adorava sair para jogar futebol com os amigos. Nessas horas, o vazio parecia ainda maior.
Mas com o tempo, fui percebendo que essas lembranças não eram apenas dor. Elas eram também um presente. Eram a maneira dele de me dizer: eu fui feliz e você também deve ser. Em cada momento de tristeza, comecei a buscar algo para agradecer. Algo que ele deixou de bom. A gratidão, mais do que a dor, passou a ser minha companheira. Aprendi a olhar para as coisas boas que ele fez durante a sua vida. E mesmo na ausência dele, fui aprendendo a valorizar cada pequena bênção que a vida ainda me dava. Foi assim que comecei a encontrar paz. A paz, não de que ele estava voltando, mas de que o que ele deixou aqui era suficiente para me fazer continuar. Alguns dizem que a dor de perder um filho nunca se vai, e eu acredito que é verdade. Não se trata de superar completamente a perda, mas de aprender a conviver com ela, de fazer dela uma parte de sua história. E é aí que surge a grande lição. A vida é frágil, mas ela também é resistente. A gente aprende a se reconstruir, mesmo depois dos maiores traumas. A gente aprende que, apesar de tudo, a vida continua e que temos que seguir em frente. Hoje, eu olho para os meus filhos, para os meus netos, e vejo o reflexo do meu filho perdido em cada um deles. Ele não se foi de verdade. Ele permanece vivo em cada sorriso, em cada gesto de carinho, nas histórias que contamos sobre ele. Ele está em mim e é isso que me fortalece. Nos dias em que sinto mais falta dele, eu fecho os olhos e penso em tudo o que ele me ensinou. Em como ele me mostrou o que é amar sem reservas, o que é viver com gratidão, mesmo quando a dor é quase insuportável. E então, posso respirar fundo, olhar ao redor e ver que, apesar da perda, ainda há tanto por viver, tanto por aprender. Eu aprendi, ao longo dos anos, que a vida não é sobre o que perdemos, mas sobre o que somos capazes de fazer com o que temos. E com o tempo, comecei a entender. Não importa quanto tempo passe, meu filho jamais será esquecido. Ele é parte de mim, do meu ser, e estará comigo para sempre. Eu estava perdida, sem saber por onde começar a minha caminhada de volta. O vazio dentro de mim parecia tão grande que, por muitas vezes, eu me perguntava se algum dia seria capaz de encontrar a paz novamente. Foi nesse momento de desespero que algo dentro de mim me impulsionou a procurar um lugar de conforto. Um refúgio onde eu pudesse, ao menos por um instante, deixar de lado a dor. E foi assim que eu decidi começar a ir à igreja. Eu nunca fui muito religiosa, mas sabia que precisava de algo mais. Algo que me fizesse sentir menos sozinha com a minha dor. Na primeira vez em que entrei na igreja, fiquei surpresa com a paz que senti. O ambiente era simples, mas o silêncio era quase acolhedor. Eu me sentei no banco e fechei os olhos. Não sabia exatamente o que estava fazendo ali, mas sentia uma necessidade profunda de me conectar com algo maior, de pedir forças para seguir em frente. Foi então que comecei a orar, não de uma forma formal, mas com o coração aberto. Eu orava por ele, por meu filho, que se foi tão cedo, pedindo a Deus que cuidasse dele, onde quer que ele estivesse, e que me desse forças para suportar a dor que parecia insuportável. Mas aos poucos, eu comecei a perceber que a oração não era apenas um pedido. Era uma forma de eu conversar com Deus e com o meu filho. Era uma maneira de me sentir mais perto dele, de me conectar com o amor que nunca deixaria de existir, mesmo após a morte. A cada oração, senti uma leveza dentro de mim, não uma cura imediata, mas um alívio gradual. Eu falava de todas as minhas angústias, das noites em claro que passei, dos dias em que me sentia como se estivesse caminhando sozinha pela vida. E de repente, a dor já não parecia tão esmagadora. Não que a saudade tivesse ido embora, não, isso nunca vai acontecer. Mas as orações me ajudaram a encontrar a paz em meio ao caos. Comecei a ir à igreja com mais frequência. Às vezes, simplesmente sentava ali, olhando para as velas acesas, e sentia como se estivesse compartilhando um momento com meu filho, de alguma forma. Quando rezava, me sentia amparada, como se o amor que eu sentia por ele fosse, de alguma forma, ouvido, compreendido. E com o tempo, aprendi que a oração não é só uma maneira de pedir. É também uma maneira de agradecer, de reconhecer o que de bom ainda existe na vida, apesar da dor. Naqueles momentos de oração, me lembrava dele. Não apenas de sua morte, mas de toda a sua vida, de como ele sempre foi tão bondoso, tão generoso. Lembrava do seu sorriso,
da sua risada, e me dava conta de como ele havia sido um presente na minha vida. A dor não diminuía, mas a gratidão ia tomando seu lugar, aos poucos, e isso me dava forças. Eu orava, não para trazer meu filho de volta, mas para manter vivo o amor que ele me deu. Agradecia por cada momento que passamos juntos, e por tudo o que ele me ensinou. A oração passou a ser um refúgio onde eu encontrava consolo. Não era mais um desespero, mas um lugar de encontro com a fé, com a esperança de que meu filho estava em paz. Eu comecei a entender que, embora a dor da perda nunca desaparecesse, o amor nunca falha. Ele permanece, transcende e se fortalece através da fé. Eu me lembro de um dia em particular, uma tarde chuvosa, em que eu estava na igreja, orando por ele. Eu estava com a cabeça baixa, as mãos unidas, e de repente, algo me tocou profundamente. Como se meu filho estivesse ali, comigo, em espírito. E eu senti uma paz tão profunda, que por um momento, todas as lágrimas que eu tinha derramado pareciam ter valido a pena. Senti como se o próprio Deus me estivesse dizendo que tudo ficaria bem, que eu não estava sozinha. A partir daquele dia, minha relação com a igreja e com a oração se fortaleceu. Não era mais sobre pedir, mas sobre agradecer. Agradecer pela vida do meu filho, pelos momentos que vivi com ele e, acima de tudo, pela força que Deus me dava a cada dia para continuar vivendo. A fé passou a ser minha aliada, minha luz nos dias mais sombrios. Eu sabia que a dor da perda jamais se apagaria, mas aprendi a viver com ela. Aprendi a ver nela uma oportunidade de crescimento, de reflexão e de conexão com o amor que meu filho ainda me dava. Ele não estava mais fisicamente presente, mas eu sentia que sua energia, seu espírito, estava ao meu lado, sempre que eu precisasse. A cada missa, a cada oração, eu sentia que estava mais forte, mais preparada para seguir em frente. Eu sabia que ele, onde quer que estivesse, estava feliz por ver que eu não tinha desistido da vida, que eu ainda estava aqui, amando e cuidando da minha família. Ele me ensinou que mesmo nas maiores dores, é possível encontrar paz. E aos poucos, eu percebia que a vida, com todas as suas dificuldades, ainda tinha muito a oferecer. O tempo, eu aprendi, não cura todas as feridas, mas ele nos dá a oportunidade de aprender a conviver com a dor, de dar um novo significado àquilo que nos dói. Com o passar dos meses, a sensação de vazio na minha casa começou a se tornar parte do meu dia a dia. Eu ainda acordava pensando nele, minha mente muitas vezes se perdia em lembranças dele. Mas algo mudou quando finalmente eu aceitei que minha dor não me tornaria mais forte, mas a minha fé, sim. Foi naquele domingo que algo, sem explicação, aconteceu dentro de mim. Eu estava mais uma vez na igreja, com o coração apertado, orando por meu filho. Mas naquele dia, ao invés de sentir o peso da tristeza, eu senti uma leveza, como se a oração fosse uma conversa entre eu e ele. Eu fechei os olhos e, pela primeira vez, não senti mais o vazio, mas uma sensação de conexão, como se de alguma forma ele ainda estivesse ali comigo. Naquele instante, percebi que a dor não era algo a ser erradicado. Era algo que eu precisava aprender a carregar com dignidade, com amor. E foi assim que decidi dedicar a minha vida a ajudar outras pessoas que também estavam passando por perdas. Eu comecei a visitar casas de repouso, a conversar com outras mães que, assim como eu, haviam perdido filhos. E a cada encontro, eu sentia meu coração se abrir um pouco mais. O que antes parecia ser uma dor insuportável, aos poucos, se transformava em um propósito: ajudar outros a encontrar a mesma paz que eu busquei durante todo esse tempo. Quando comecei a ajudar essas mães, comecei a ver meu filho em cada uma delas. Vi o quanto elas precisavam de uma palavra de conforto, de alguém que as escutasse sem julgamentos. E à medida que fazia isso, percebi que minha própria dor diminuía. Não porque ela desaparecia, mas porque de alguma forma eu estava sendo curada ao ajudar os outros. Meu filho sempre quis ajudar aos outros, e talvez, na sua partida, ele estivesse me ensinando isso também. A cada visita, a cada história compartilhada, minha alma parecia se encher de luz. Eu estava dando à minha dor uma razão. Eu comecei a entender que não podia controlar a vida nem as tragédias, mas poderia controlar como reagiria a elas.
Eu não podia trazer meu filho de volta, mas poderia manter sua memória viva ao ajudar os outros, ao espalhar a mensagem de que, mesmo no sofrimento, existe luz. E essa luz, eu sabia, vinha da fé. Com o tempo, outras pessoas começaram a me procurar para contar suas histórias. Eu me tornei uma espécie de ouvinte, alguém que podia compartilhar com elas não apenas palavras, mas também a experiência de quem já viveu a dor da perda. E de algum modo, isso me fazia sentir meu filho perto de mim. Quando eu ajudava essas pessoas, eu sentia como se estivesse ajudando meu próprio filho a continuar sua missão de amor e apoio. Cada vida que tocava, cada história que escutava, me fazia sentir que meu filho ainda vivia em meu coração. A fé, que no começo parecia ser apenas um consolo, agora era a minha força diária. Eu aprendi que o que acontecia com a gente na vida, por mais difícil que fosse, não precisava ser o fim de tudo. Eu tinha minha fé, minha família e a oportunidade de ajudar quem mais precisava de conforto. E isso, para mim, se tornou a maior forma de honrar meu filho, vivendo para o bem, sendo uma luz para aqueles que passavam pela mesma dor que eu. Hoje, ao olhar para trás, vejo que minha jornada de luto foi também uma jornada de crescimento. A dor nunca desapareceu completamente, mas ela se transformou. E no lugar dela, nasceu uma força que me permite viver, que me impulsiona a continuar. A dor de perder um filho nunca vai ser algo fácil de carregar. Mas quando você encontra um propósito, uma razão para seguir em frente, a dor se torna mais suportável. E a fé, que um dia foi um simples pedido de consolo, agora é a minha maior aliada. Meu filho, de alguma maneira, ainda está comigo. E o que eu faço agora, eu faço em memória dele. Ele me ensinou que em meio à dor, podemos encontrar uma luz. E essa luz pode iluminar a vida de outros. Os anos passaram, e a dor, que antes parecia ser uma sombra constante, foi se transformando em algo mais silencioso. Ainda sentia falta do meu filho todos os dias, mas eu aprendi a viver com essa saudade. Não era fácil, mas agora havia algo diferente, uma calma dentro de mim. Eu comecei a encontrar forças em lugares onde nunca imaginei que encontraria. Nas pequenas coisas do cotidiano, na risada das crianças, no cheiro do café pela manhã, nos momentos de silêncio à noite. Uma vez por mês, eu ia até o cemitério visitar o túmulo de meu filho. Não era para chorar, mas para conversar com ele. Às vezes, me sentava ao lado da lápide, falava sobre a vida, sobre como as coisas estavam indo, e sentia uma sensação de que ele estava me ouvindo. Eu sabia que, de alguma maneira, ele estava ali, perto de mim, nos meus pensamentos e em cada memória que eu carregava. Foi durante uma dessas visitas que conheci o Senhor. Antônio. Ele estava sentado em um banco perto do cemitério, com uma expressão triste e distante. Ao me aproximar, ele me contou que havia perdido a esposa há pouco tempo, e desde então, ele se sentia perdido, sem direção. Ele estava tentando lidar com a dor, mas não sabia como. Conversamos por horas, compartilhamos histórias de perdas e, ao final, ele me disse algo que ficou gravado na minha mente. Você me ajudou a ver que não estou sozinho. Fiquei pensando naquelas palavras por dias. Não era só a minha dor que precisava ser compartilhada. O sofrimento do Senhor. Antônio, e de tantas outras pessoas, também merecia ser ouvido. Comecei a perceber que o propósito que eu havia encontrado, ajudar os outros a superar a dor, era algo que ia além de mim. Não era apenas sobre mim ou sobre o meu filho, mas sobre todos aqueles que enfrentam perdas. Foi então que decidi começar a realizar encontros semanais com um pequeno grupo de pessoas que estavam passando por momentos de luto. Não era um grupo de apoio formal, mas sim encontros onde todos podiam compartilhar suas histórias, sem julgamento, sem pressa. Eu sabia o que era viver com a dor e, por isso, queria oferecer um espaço seguro para quem também estivesse sofrendo. Eu organizava essas reuniões na minha casa, em minha sala de estar. Cada encontro se tornava uma troca profunda de sentimentos, onde as lágrimas eram compartilhadas, mas também o riso, as memórias boas e as lições que aprendemos com a perda. Logo, a palavra se espalhou, e outras pessoas começaram a se interessar pelos encontros. Eu, Dona Helena, que antes era uma mulher sozinha em sua dor, me tornei um pilar para aqueles que estavam tentando lidar com suas próprias feridas.
Meu coração se aquecia ao ver tantas pessoas encontrando consolo, ao ver como a minha dor, transformada em ajuda, estava fazendo a diferença na vida de outros. Mas nem tudo foi sempre fácil. Às vezes, quando me deparava com um novo sofrimento, com alguém que se desesperava demais, eu me sentia impotente. Como poderia ajudar tanto alguém, se eu mesma ainda sentia a falta do meu filho? Havia momentos de dúvida, onde questionava se estava fazendo a coisa certa, se realmente estava ajudando. E foi aí que, em uma noite silenciosa, ao orar, recebi uma resposta que me acalmou. Você está fazendo o que precisa ser feito. Seu filho não partiu para te deixar, ele partiu para te ensinar. Essas palavras me deram força. Eu entendi que o sofrimento não era em vão, que a dor, por mais difícil que fosse, tinha o poder de nos transformar e que o amor nunca morre. Meu filho me ensinou a ser forte, a ser corajosa e, acima de tudo, me ensinou a cuidar do outro. Ele me mostrou que a dor pode ser uma porta para a cura, se estivermos dispostos a ver além de nós mesmos. Passaram-se mais alguns anos, e o grupo que comecei a formar se tornou uma grande rede de apoio. Muitas dessas pessoas começaram a se ajudar, a dar forças umas às outras. Às vezes, organizávamos pequenos encontros, como almoços ou passeios, para celebrar as vidas daqueles que já não estavam mais conosco, para que a dor não nos impedisse de viver. Eu me dei conta de que, ao longo dessa jornada, meu coração havia se expandido. Eu já não era mais apenas Dona Helena, a mãe que havia perdido um filho. Eu era uma mulher que encontrou seu propósito na dor. Uma mulher que sabia que a dor, quando compartilhada, se torna mais leve. Eu estava vivendo para honrar meu filho, para honrar todas as vidas que, assim como ele, tiveram seu momento de brilhar no mundo. E mesmo nos dias em que o luto ainda apertava, eu sabia que havia um caminho a seguir. Não um caminho fácil, mas um caminho cheio de amor, compaixão e fé. Eu sabia que enquanto houvesse pessoas precisando de ajuda, eu teria a força para continuar. Porque mesmo com a dor, a vida continua, e é possível encontrar beleza em meio ao sofrimento. Os anos que seguiram a criação do grupo de apoio foram, sem dúvida, os mais desafiadores e reveladores da minha vida. Havia dias em que a saudade de meu filho me invadia de uma maneira que parecia impossível de suportar, mas a cada dia que eu passava ajudando outras pessoas, a dor se tornava mais fácil de carregar. Era como se eu estivesse, pouco a pouco, me reconstruindo, peça por peça. No entanto, houve momentos em que a vida me trouxe surpresas que eu não esperava e que mudaram minha forma de ver o mundo. Foi em um desses dias, quando já me sentia tranquila com a missão que havia encontrado, que uma carta inesperada chegou até mim. Era de uma mulher chamada Lúcia, uma mãe que havia perdido o filho pouco tempo depois de mim. Ela escreveu me dizendo que, após algumas tentativas de entrar em contato comigo, ela finalmente sentia coragem de me escrever, pois acreditava que eu poderia ajudá-la. No começo, pensei que fosse apenas mais uma história de luto, mais uma mãe compartilhando sua dor. Mas o que Lúcia escreveu naquela carta me tocou profundamente. Ela relatava que em sua dor havia se afastado de tudo e de todos, até de Deus. Ela estava em um ponto de desesperança tão grande que não acreditava mais que seria capaz de sobreviver àquela dor. A última coisa que ela escrevia na carta era que, se fosse possível, gostaria de me encontrar para ver se havia, de fato, alguma chance de encontrar paz novamente. Eu não sabia o que esperar. Eu sabia o que era perder um filho, mas também sabia que cada dor era única. Então, decidi ir encontrá-la. Marcamos para um café em um pequeno restaurante da cidade. Quando a vi pela primeira vez, não pude deixar de me lembrar de mim mesma em seu lugar. Seu olhar vazio e seu semblante abatido me tocou de uma forma que só quem já passou por algo parecido entenderia. Sentamos, e o silêncio entre nós parecia pesado. Fiquei esperando ela falar, como quem precisava processar o próprio sofrimento. E então, ela disse: "Eu não sei se sou capaz de seguir em frente. Cada dia parece mais difícil do que o anterior. Eu queria entender como você conseguiu encontrar forças. Como você conseguiu continuar?" Eu a olhei profundamente e, ao invés de dar uma resposta pronta, comecei a compartilhar com ela minha história novamente. Não apenas sobre a perda, mas sobre os momentos em que minha fé foi colocada à prova. Falei sobre como, a cada dia,
eu buscava a força para continuar e como a ajuda ao próximo me trouxe um propósito maior, o que me fez voltar a acreditar que, apesar de tudo, havia ainda beleza na vida. Nós passamos horas naquele café. Lúcia não chorou, mas seus olhos brilharam ao escutar pela primeira vez palavras de esperança. Ela me disse que nunca havia imaginado que poderia sentir algo diferente de dor. E foi nesse momento que percebi que a dor não precisa nos definir, mas sim o que fazemos com ela. Após aquele encontro, Lúcia começou a participar dos meus grupos de apoio. Aos poucos, ela foi encontrando sua própria força. Não era fácil, claro, mas a transformação que eu vi nela me fez perceber que talvez eu estivesse fazendo mais do que apenas ajudar as pessoas a superar a perda. Eu estava mostrando que a vida, apesar de difícil, sempre oferece uma segunda chance para aqueles que se permitem abrir o coração para o outro, para o novo, para a cura. Porém, a vida, como sempre, traz surpresas. Um dia, ao chegar em casa depois de mais uma reunião do grupo, encontrei uma mensagem no telefone. Era do meu neto, Marcos, que morava em outra cidade. Ele me contou que, devido a uma série de acontecimentos inesperados, ele teria que passar um tempo comigo. Ele e a esposa estavam enfrentando uma crise e precisavam de um tempo para resolver as coisas. Eu sabia que Marcos e a esposa tinham uma relação complicada, mas jamais imaginei que estivessem em um ponto tão difícil. Eles sempre foram um casal muito unido, mas as dificuldades da vida os haviam afastado. No fundo, eu sabia que essa seria uma oportunidade de ajudá-los, como tantas vezes fiz com outros. Afinal, o amor e a compreensão que eu encontrei ao longo dos anos me deram uma sabedoria que eu queria compartilhar. Quando Marcos chegou, eu pude ver o quanto ele estava abalado. Ele parecia perdido, sem saber como seguir em frente. Mas algo dentro de mim dizia que, assim como eu havia encontrado forças nas minhas perdas, ele também poderia encontrar a sua. E assim, sem pressa, começamos a conversar. Ao longo das semanas em que Marcos ficou comigo, ele e a esposa começaram a reavaliar o que realmente importava em sua relação. Ajudá-los me fez perceber como a vida tem seus altos e baixos e como, muitas vezes, os relacionamentos exigem paciência e coragem para enfrentá-los. No final, Marcos e a esposa tomaram a decisão de fazer terapia juntos. E hoje, anos depois, eles são um casal mais forte do que nunca. Eu aprendi uma lição valiosa com aquele período de convivência. A dor, a superação, o perdão e o recomeço não são apenas parte de um luto, mas de todas as relações que formamos. Cada relacionamento, seja familiar ou com amigos, exige nossa atenção, nossa dedicação e, muitas vezes, o nosso sacrifício. Mas é nesses momentos difíceis que as relações mais profundas podem ser formadas. A vida continua a me ensinar lições todos os dias. Minha história de perda, de luto, de fé, de superação, de dor e, acima de tudo, de amor, ainda está se desenrolando. Talvez ela nunca tenha fim. Talvez, em algum momento, minha dor se transforme em algo mais, em algo ainda mais poderoso. Porque por mais que a perda nos mude, ela também nos ensina a dar e receber amor de formas que nunca imaginamos. E assim sigo, como Dona Helena, com a fé renovada e com um coração aberto a aprender, a ajudar, a ouvir e a ser uma fonte de luz para quem precisa. Pois ao longo dessa jornada, aprendi que a verdadeira superação não é esquecer a dor, mas aprender a viver com ela, com coragem, com amor e com esperança. E assim, chegamos ao fim de mais uma história. A jornada de fé, dor e superação nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis da vida, o amor e a força interior são capazes de nos guiar. Que a reflexão dessa história toque o seu coração e inspire a continuar, mesmo nos momentos mais desafiadores. Se você gostou dessa história e acredita que ela pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e familiares. Cada história tem o poder de transformar e trazer esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias emocionantes como essa, que falam sobre vida, amor e superação. Ative o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos que publicaremos. E claro, deixe seu comentário abaixo, compartilhando o que você achou dessa jornada. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima, e lembre-se,
Cada dia é uma nova chance de viver com fé, amor e gratidão.